Bem-vindos ao Pode Sil, Pode Sim, o podcast onde a gente acredita que com uma boa dose de vontade e as ferramentas certas, tudo é possível. Eu sou a professora Silmara e estou super animada para começar mais um episódio com vocês. Aqui vamos mergulhar em histórias inspiradoras, discutir ideias que podem mudar o jogo e, é claro, dar muita risada pelo caminho. Acredito que cada um de nós tem um potencial incrível esperando para ser descoberto. Então, prepare-se, ajeite-se na cadeira e venha comigo nessa jornada de descobertas. Vamos provar juntos que, se você pode sonhar, você pode realizar. Fique ligado, porque o episódio de hoje está imperdível. Se você curte nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Vamos lá? Pode Sil é gravado no estúdio JP Produções. Som, luz, foto, vídeo, JP Produções. Valdeci, JP. Bel Spichella decora o estúdio JP para o Pode Sil. Decoração de eventos, casamentos, cerimonial, arranjos, festas. Bel Spichella, decoração que encanta momentos que marcam. Meliponário Doce Paraíso patrocina o Pode Sil. Mel de abelha sem ferrão, derivados do mel, mel e produtos como sabonetes, sachês, pomadas, Meliponário Doce Paraíso. Pode Sil é patrocinado por Chácara Estrapasson, Rua Pedro Fiorese 41B, Águas Fervidas, da família deles para a sua, Chácara Estrapasson. Pode Sil é patrocinado por Tropical Cacau Chocolate, Rodovia da Uva 4554, Arruda, o terceiro melhor chocolate do Brasil, Tropical Cacau Chocolate. Pode Sil é patrocinado por Estância Betânia. Viva essa experiência! Use jantar italiano com vinho da Chácara Estrapasson, hospedagem, roteiro turístico, áreas de lazer, recreação. Estância Betânia. Procure nas redes sociais. Pode Sil é apoiado por Hora da Bebida, Luana Rosa e Santa Teresa, Hora da Bebida. Pode Sil é apoiado por Panificadora Família Couto, no Santa Teresa, Família Couto. Hello, hello, mais um Pode Sil no ar? Pode sim, essa é uma edição extra das eleições de diretores de CMEIs e de escola que estamos vivendo esse pleito aqui no município de Colombo. Todos sabem, se você não sabe, a eleição será dia 24 de outubro, das 7 da manhã às 7 da noite. E você, comunidade, e você, pai, e você, mãe, quem está lá, você tem o poder nas suas mãos de escolha. Gente, vamos exercer esse poder. Tem uma candidata, procure ver se realmente ela atende à necessidade da comunidade, porque escolas e CMEIs é o coração do bairro, é o coração daquilo que a gente acredita, porque estamos formando pessoas, formando cidadãos. Para quê? Para um futuro muito melhor, um futuro muito próspero. Tem duas candidatas, analise proposta 1, proposta 2. Eu sei que tem lugares que tem até 3, então, gente, a democracia está aí, vamos usar e vamos usar o nosso poder. E hoje nós vamos receber aqui, nessa edição extra, eu estou muito feliz, porque antigamente, se você nos acompanha e acompanha o município, a indicação do diretor de CMEI era pela gestão. Então ele era exclusivamente um cargo político. Hoje não, hoje está nas nossas mãos a escolha. Então você pode escolher. Eu fico muito feliz quando eu recebo aqui uma pessoa de CMEI que mostra, gente, que nós temos poder nas mãos e que as pessoas querem falar, as pessoas vão falar de proposta, e que legal receber novamente aqui uma pessoa de CMEI para falar de proposta, para falar de ação, para falar o que levou a ser candidata à direção. E hoje nós vamos receber 13 anos de casa, de município, uma pessoa, uma professora maravilhosa, dinâmica, que gosta de fazer tanto assim, que falou, eu vou me candidatar, estou aí para mostrar as minhas propostas e trazer para você. Hoje nós vamos receber a Tassiane, do CMEI Tia Itamara. Seja muito bem-vinda e é uma alegria recebê-la. Olá, Sil. Olá, comunidade escolar do CMEI Tia Itamara. Estou aqui à disposição para tratar de propostas. Isso mesmo, Tassiane, seja muito bem-vinda. A comunidade vai
ouvir você, ter essa chance, né? Que a gente fala de proposta, a gente fala de ação. É isso, pode sim ou é isso. Pode sim falar de proposta, deve falar de proposta, deve falar qual é a sua... O que você trouxe aqui para nós, né? Suas propostas, as suas ações que você está fazendo. Mas, Tassi, posso chamar de Tassi? Pode sim, pode me chamar de Tassi. Então, pode sim. Me fala, você tem mais uma década aqui no município. Antes da gente começar falando de tudo isso, eu quero que você me conte quem é a Tassi antes de ser professora. Então, eu sou mãe de 3 filhas, sou casada, trabalho no Semente Itamar já há 13 anos, né? E desde muito pequena sempre gostei muito da educação, venho de um ambiente, né, familiar envolvido na educação. Minha mãe é professora, minha irmã é professora. Então, assim, sempre, desde pequena, eu sempre tive esse desejo de trabalhar com crianças, né, em casa também, sempre muito participativa nas questões com a educação. Muito bem. Agora, Tassi, fala para nós que a gente quer saber. Mais de uma década aqui no município, a tua trajetória. Fez o concurso, ou antes do concurso, até você... Eu digo para você que eu nasci professora. Então, desde muito pequeno, eu já queria ensinar. Eu ensinava minhas vizinhas, alfabetizei meu irmão, depois meus filhos. E você? Conta essa trajetória até você chegar aqui hoje. Então, eu trabalhei em escola particular desde muito nova, antes mesmo, né, antes de se formar, inclusive. Trabalhava na cidade de Tunas do Paraná e trabalhei numa escolinha particular lá, e depois a dona da escolinha me chamou para trabalhar em Colombo, né? Trabalhei lá por alguns anos, finalizei a faculdade, prestei concurso e continuei trabalhando na escolinha até ser chamada, né? E assim como você, Sil, eu também sempre brincava de escolinha, ensinava as amiguinhas, né? Então, o lecionário, o magistério sempre esteve presente na minha vida. E eu sou apaixonada por criança, gosto muito de estar envolvida, me envolvo 100%. Quando tem alguma coisa, é comemoração do Dia das Crianças, eu viajo, me envolvo 100% para participar e proporcionar coisas legais para as crianças. Muito bem, realmente, professor, diz uma amiga minha, né, que se conhece o professor até no cinema, porque ele está assistindo, daqui a pouco ele diz, nossa, aquilo lá eu podia fazer na minha sala de aula. E professor é assim, né, a gente é 100% pela criança, 100% por aqueles que estão. Mas me diga, o que lembrança e que experiência te molda a educadora que você é hoje? Eu acho que a minha principal experiência com a educação foi a convivência com a minha mãe, né? A qual eu admiro muito como profissional. Minha mãe praticamente fundou uma escola no interior e eu estudei com ela. Minha mãe foi professora até a 4ª série. Então, praticamente, eu morava na escola e com a professora. Então, a educação, ela sempre esteve presente na minha vida. A leitura, aprendi a ler, a escrever muito cedo. Então, isso sempre esteve enraizado na minha vida. Tanto é que a minha filha mais velha está fazendo a faculdade de pedagogia. A minha filha do meio também demonstra interesse, né, em ser professora também. O ano que vem vai começar a fazer o magistério. Então, a educação esteve presente na minha vida desde muito pequena, né? Então, eu sou apaixonada por estar atuando com crianças atualmente. Perfeito. Mas me fala. Então, você veio... Que bonita inspiração da mãe, né? Na verdade, você se inspirou na mãe e minha mãe se inspirou em mim. Minha mãe não era professora e hoje ela é aposentada professora, porque eu sou professora e acho que acabei cativando. Mas me fala, na unidade, passou no concurso, se foi para o Semente Itamar, desde 2012. E aí, sala de aula, o que te motivou a virar a chave e dizer da sala de aula para além da sala de aula? Porque ser gestora é diferente. Porque na sala de aula a gente gere, sim, as crianças, você cuida, você se organiza, você está cuidando. Mas ser gestor, quando que virou a chave, você falou, puxa vida, eu posso fazer a diferença além da minha sala de aula. Eu posso ajudar. E
Me fala qual foi a virada de chave sua, porque você disse, não, eu vou me candidatar. Porque as pessoas sabem, teve que fazer uma prova, teve que fazer um rápido curso, então houve um total, até chegar aqui um plano de ação, e você falou assim, não chegou ontem, né? Algum momento nesse período você disse, virou a chave e eu vou me candidatar. Então, eu acredito que quando virou a chave, foi as necessidades que eu encontrei, né, enquanto professora. Então, eu via muitos desafios, percebia que somente como professora eu não poderia, as minhas ideias se limitavam à minha sala de aula. Né? E eu queria sempre fazer algo novo, diferente, sempre busquei estar aprendendo coisas novas, né? Então eu pensei comigo, eu acredito que eu tenho que aceitar esse desafio para que eu consiga alcançar mais pessoas, para que eu possa inspirar e motivar outras professoras que muitas vezes, colegas que estão desanimadas, né, se sentindo desmotivadas, e eu sempre, desde sempre, fui uma pessoa que gostei de motivar as pessoas, de inspirar, né? Porque eu acredito que cada pessoa, ela tem defeitos e qualidades, né? E às vezes a pessoa, o profissional, ele precisa de alguém que esteja ali motivando. Então, por ser motivadora e gostar de inovar, eu aceitei esse desafio. E como diz você, né, a gente teve que fazer um curso, teve que fazer um plano de ação, né, não foi, né, a pós-graduação em gestão, também busquei sempre novos aprendizados para que eu pudesse, né, estar preparada para exercer esse papel. Muito bem. Você acredita que quem vem da base, ele vai ter um olhar diferente para a gestão? Mas antes de você me responder, eu quero que você contextualize ali, você me contou nos bastidores, que você já da outra eleição, porque foi onde o Helder, o nosso prefeito, assinou, que seguia por escolha, e aí não foi um cargo político, você já se candidatou. E aí, novamente agora, né? Então, houve um caminho, você está se preparando para isso. Você acha que quem vem da base, ela tem um olhar diferente para a gestão? O que você vai poder colaborar? Exatamente. Eu acredito que as minhas ânsias, as minhas necessidades, enquanto professora, eu posso, né, trabalhar ativamente para ajudar as minhas colegas professoras, né? Por exemplo, esse ano eu tive muitas crianças de inclusão, né? Então eu encontrei muitos desafios, coisas novas que até o momento eu não tinha passado ainda. Né? Então, assim, eu tenho um olhar de quem está querendo fazer coisas novas, coisas legais, né? Desenvolver um bom trabalho, só que ainda assim não tem todos os mecanismos, não tem todos os recursos necessários para poder desempenhar um bom papel em sala de aula, né? Então, enquanto gestora, eu vou poder dar esse subsídio, esse suporte para as minhas colegas professoras, né? Para que elas consigam colocar em prática. Né? Porque eu sempre uso essas questões, né? Essa ideia da inclusão, porque são coisas que eu passei enquanto professora, né? Os desafios que eu tenho enfrentado. Então, nessa área que eu quero estar podendo ajudar, né, a equipe, né, criando estratégias para que as crianças da inclusão sejam bem atendidas e as professoras também tenham recursos para desenvolver esse trabalho. Isso mesmo. Recurso é muito importante. Porque quem está na base, na sala de aula, sem recurso, gente, a gente recebe a criança, a gente tem que ter o principal suporte, né? Esse é importantíssimo. E se um gestor tem essa ideia que ele tem que levar recurso também para o seu professor, gente, tá um caminho à frente. Então, o gestor tem que pensar muito nisso. Segue a dica para todos aí que estão candidatos, todas que estão candidatas ou candidatos, né? Pensa no recurso do professor, pensa na estrutura, porque faz a diferença lá para a criança. Porque nós temos que estar 100% focado na criança, mas sem recurso é impossível. Mas me diz, o CEMEI Tia Itamara é um CEMEI ali do Guaraituba, e você fala no seu plano de ação levar estrutura para a comunidade escolar. O que é levar estrutura para a comunidade escolar? Na verdade, assim, é que nem a questão sobre os recursos, né? Você ter estrutura. Às vezes o professor, ele tem vontade, né, de fazer um bom trabalho,
né? Eu mesmo, com as crianças que eu tenho de inclusão, às vezes eu penso, planejo, mas não tenho um profissional de apoio, por exemplo, né? Então, o gestor, eu acho que ele tem que ter um olhar, assim, olhar a equipe e ver qual profissional que está, que tem mais necessidade de ter um apoio, né? Tem determinada atividade lá com a turma. Então, o professor ele não vai conseguir executar aquela atividade com excelência sem ter um apoio. Então, o gestor ele tem que ter um olhar mais sensível nas questões das necessidades de cada um, para poder dar aquele apoio, aquele suporte para o professor. Então, é nessa questão que eu quero sempre priorizar, né, ter um olhar individualizado, saber que cada pessoa tem uma necessidade específica, cada profissional tem uma necessidade específica. Então, eu quero estar sempre próxima da equipe para poder dando esse suporte para eles. Isso mesmo. E quando você fala de melhoria, a gente pode falar de melhoria infraestrutura, de pessoal ou de comunidade escolar? Atualmente, eu acredito que na nossa unidade, a nossa principal necessidade no momento não é nem as questões estruturais e físicas, e sim no tratamento pessoal, né? Como eu falei, eu já tive problemas psicológicos, já estive, né, afastada da sala de aula, né, tomando medicação, tudo. Então, atualmente, o meu principal objetivo é dar suporte emocional e psicológico para a equipe, né? Para que a professora se sinta acolhida, para que a professora se sinta validada, para que as queixas, as necessidades dela, ela se sinta, né, é importante, né, para a gestão. E não só as professoras, né? A equipe da cozinha, as cozinheiras, as profissionais de limpeza, as estagiárias. Eu acho que a gestão tem que ter esse olhar. A professora, a cozinheira, a zeladora, ela tem que vir trabalhar se sentindo feliz, se sentindo vista, validada. Então, na minha gestão, eu vou procurar priorizar essas questões, porque de nada adianta ter uma estrutura boa, né, sendo que nas questões emocionais e psicológicas se deixa a desejar. Então, é isso que é a minha principal prioridade. Então, se a tua principal prioridade, então o que vem primeiro nessa melhoria é os teus profissionais de apoio, é isso? A princípio, sim. Uhum. Tá, mas me fala assim. Porque falando de profissionais de apoio e falando de base, de que você vai ouvir, que você vai estar junto a eles, você pensa assim, eu melhorando isso com os meus profissionais, independente se ele é professor, se ele é da limpeza, se ele é da merenda, se ele é estagiário, se ele é profissional de apoio. Você acha que isso impacta realmente 100% no pedagógico? Com certeza impacta, com certeza, porque o profissional vai estar tendo suporte, né, para desenvolver o trabalho dele. Eu falo por mim porque muitas vezes eu me senti sozinha, tendo que dar conta de tudo, né? As cobranças dos pais, a cobrança da equipe gestora, a cobrança da própria CEMED. Então, a gente se sente muitas vezes invalidada, né? De mãos atadas porque você quer fazer um bom trabalho, porém você não tem aquele suporte que é necessário para você desenvolver um bom trabalho. Esse suporte é fortalecer vínculos, né? Você fala muito isso no seu plano de ação. Fortalecer, ouvir, acolher, estar perto, isso vai impactar 100% no pedagógico. Porque você acredita que o CMEI, ele impacta no IDEB da escola? Com toda certeza, com toda certeza. Porque, veja bem, uma professora que ela está tendo um suporte emocional, psicológico da equipe gestora, ela vai trabalhar com mais ânimo, com mais empenho, ela vai ter uma melhor relação com as famílias, né? Então, automaticamente, a criança ela vai ser acolhida de uma forma ainda melhor, né? Pensando no atendimento, nas questões pedagógicas. Então, tudo vai influenciar diretamente no índice do IDEB. Influencia mesmo, porque a gente recebendo crianças preparadas no fundamental, gente, a questão pedagógica é só crescer, porque nós estamos 100% pela criança, mas quando a criança é bem amparada, é bem ouvida, aí a gente só tem a vencer. Mas me fala, o que os pais podem esperar de você
no seu acolhimento e no seu ouvir? Então, na minha gestão, eu irei procurar sempre ter uma relação direta, com muita ética, com muita responsabilidade e transparência, que é o principal, né? Que eu acredito que uma gestão, ela tem que ter uma transparência. Tem que ter responsabilidade, né, na hora de falar com as famílias, porque cada um tem a sua particularidade, né? Eu acredito que tem que ter você conhecer mais de perto. Eu costumo dizer que, às vezes, o nosso papel enquanto professora não se limita somente em ser professora. Muitas vezes você senta com as famílias, né, para conversar, você acaba sendo até uma psicóloga, né, uma amiga. Muitos pais, né, ao fazer reunião comigo, alguns chegavam até a chorar, desabafar, a gente ter esse olhar empático para as famílias, né, para que a gente possa trazer fazer um bom trabalho com as crianças, com a família e também com a equipe. Muito bem. Uma das falas do seu plano que me chamou a atenção é a gestão humanizada. O que realmente é isto na prática? Eu acho que o princípio é ver o ser humano como algo único, né? A gente não pode tratar as pessoas como objetos, né? Eu sempre costumo dizer, o ser humano ele tem que ser tratado como alguém único. Não é um objeto, uma cadeira, que quando ela deixa de me servir, eu simplesmente deixo de lado. A pessoa ela tem que ser tratada como ser humano de verdade. Né? Tipo, as pessoas, quando passam na nossa vida, a gente tem que deixar marcas nela, e marcas positivas. Você ter sempre o empenho de procurar estar próximo, ter intimidade com essa pessoa, buscar saber mais sobre o problema de cada um, né? Para daí sim você tentar ajudar da melhor forma. Esse profissional, essa cozinheira, essa professora, essa zeladora, estar sempre próxima para poder estar ajudando. Tássia, o que muda no CEMEI quando a gente pratica a escuta e o acolhimento? Eu acho que muda 100%. Os profissionais vão trabalhar mais motivados, inspirados, né, vão se sentir validados. Falo porque muitas vezes a professora Tássia aqui se sentiu invalidada. As minhas dores, as minhas queixas, os meus medos, muitas vezes foram invalidados. Então, é uma coisa que na minha gestão eu irei procurar sempre estar colocando em prática, né? A escuta, né? A empatia, você ouvir o que o outro tem a dizer antes de tomar uma decisão, antes de formar uma opinião, você tem que ouvir, né? Diante de uma situação, por exemplo, de uma desavença entre dois profissionais, por exemplo. Eu acho que a equipe gestora ela tem que ouvir sempre os dois lados. Ouvir os envolvidos, dar espaço, dar voz para cada um, né? Na hora de fazer a mediação, né, nessas desavenças, que são coisas bem comuns que acontecem com frequência no ambiente, né, escolar. Então, eu acredito que a escuta, o acolhimento, ele faz toda a diferença no dia a dia na escola. Isso mesmo, eu até ia te perguntar como que você ia administrar esses ruídos dentro do CEMEI. Porque acontece, gente, estamos falando de pessoas, né? Estamos falando e cada um tem a sua opinião. Tanto os pais, que a criança chega com uma conversa, quanto os professores, que acontece, profissionais de apoio, todo mundo, como que você ia administrar isso? Antes de você me falar, eu quero que professora Tássia, porque vocês viram, invalidada. Quem está ouvindo lá, o que é ser invalidada? Então, eu tenho experiência disso porque muitas vezes a Prof. Tássia foi invalidada. Muitas vezes as minhas necessidades não foram atendidas, as minhas queixas, os meus medos, né? Muitas vezes tem pessoas que olhavam para mim, a Tássia está reclamando de barriga cheia. Ela nem está com tanta dificuldade assim. Então, essa é uma postura de quem invalida o outro.
E é uma coisa que na minha gestão isso não vai acontecer de forma alguma. Sempre a queixa do profissional vai ser ouvida, vai ser atendida, seja do profissional, seja da criança, né? Porque às vezes a gente olhando de fora, o problema do outro, ele não nos afeta, é algo simples, mas a gente tem que ter um olhar solidário, um olhar empático para o problema do outro e não diminuir ou minimizar o que o outro está passando. Muito bem, Eze. Realmente, como que você vai manter esse equilíbrio? Na verdade, eu e minha dupla gestora, né, a professora Ana, a gente... amizade a gente tem já há muitos anos e é uma coisa que há tanto em mim quanto nela. Essa questão do diálogo, a questão do ouvir o outro, se colocar no lugar do outro. Então, na prática, nós duas estamos alinhadas para desenvolver esse papel de quem acolhe, de quem ouve, de quem valida o outro. Nós já praticamos isso como professoras, né? Quando a gente vê as nossas colegas passando por dificuldade, desafios com alunos, com familiares, nós já praticamos isso, né? E como gestoras, a gente vai praticar ainda mais e alcançar ainda mais a equipe. Muito bem. No seu plano de ação também, andei olhando lá, e tem o foco lá na valorização da equipe. Cantinhos de descanso, kit do professor, parquinho seguro. Como que é isso? Você se preocupa muito com o ambiente, com as pessoas. Fala para nós sobre isso aí. Então, quem não gosta de se sentir importante, né? Você chegar num lugar onde alguém pensou em como organizar aquele espaço para te receber. Né? Quem não gosta de sentar numa mesa quando você vai na casa de alguém, de um familiar, de um amigo, em que você chega e vê a mesa posta, arrumada, que a pessoa preparou a comida pensando em você. Então, na minha gestão, a gente tem esse olhar, né? Vai ter o Dia dos Professores, por exemplo. Não vai ser uma data como outra. Vai ser uma data importante, que o professor vai se sentir valorizado desde o café da manhã até a última refeição da tarde. Porque eu acho que é assim que a gente valoriza o profissional, né? Os outros profissionais também, a gente comemorar o dia da merendeira, o dia da zeladora, o dia da estagiária. Eu acho que cada profissional ele tem que ser valorizado de forma única, né? Com um olhar empático da equipe gestora. Então, essa é a nossa forma de trabalhar e motivar a equipe. Muito bem. E de onde veio essas ideias? Veio da observação lá, do dia a dia do CMEI? Ou você pensou assim, não, assim que eu for gestora, eu gostaria de ser tratada assim? Exatamente. Isso tudo veio da observação, de como eu gostaria de me sentir. Eu sempre costumo dizer que, frase de uma colega minha que é diretora também, ela falava para a equipe dela, eu serei a diretora que eu gostaria de ter. Então, a forma que eu gostaria de ser recepcionada como professora é a forma que eu vou estar colocando em prática quando eu for gestora. Eu gostaria de me sentir acolhida, é dia do professor. Volto a dizer novamente, né, porque nos últimos dias, né, a gente teve a comemoração do Dia do Professor. Eu acho assim que a gente pode fazer a diferença na vida do outro. Então, a partir da observação daquilo que muitas vezes não acontecia na nossa unidade, é o ponto-chave, o ponto de partida que eu e a minha dupla gestora a gente vai querer colocar em prática. Muito bem. E o que muda na rotina? O que muda no CMEI? Quando é aplicada a escuta, o acolhimento, tudo isso aí que você acabou de falar. Eu acho que isso reflete muito nas crianças. Um professor feliz, valorizado, ele vai trabalhar com ainda mais amor, com ainda mais dedicação. Porque mesmo, muitas vezes, eu como professora ainda não me sentindo valorizada, muitas vezes, né, sendo invalidada, como já venho falado, mesmo assim, ainda eu me dedico 100%. Você já imaginou se eu
sou valorizada, se eu me sinto importante, me sinto respeitada, o quanto eu vou fazer ainda melhor o meu trabalho. Então, eu acredito que isso vai refletir 100% até no pedagógico, nas questões afetivas com os alunos. Isso vai refletir 100%. Muito bem. Sobre as crianças, você fala de um ambiente leve, cheio de afeto e criativo, né? O que é isso no dia a dia para a criança? Eu acredito que quando uma professora é motivada, ela está em sala, ela está planejando uma aula para a criança, aquilo vai se tornar um momento mágico, aquilo vai criar memórias afetivas na vida da criança. Eu costumo dizer que a gente desenvolve um papel muito importante na vida da criança. Por exemplo, tem um pai de um aluno meu que os pais comentam, né, que ele fala muito de mim em casa, né, que às vezes o pai quer chamar a atenção dele quando ele faz alguma coisa errada, que ele não está obedecendo, ele pega e fala, eu vou conversar com a professora Tassi. A professora Tassi vai ficar triste de saber que você, né, às vezes a criança estava lá aprontando alguma arte e os pais usavam o meu nome para ajudar na disciplina com o filho. Você veja que papel que eu exerço na vida da criança, né? Então, eu acredito assim que o lecionar, ele vai muito além das paredes da sala de aula, vai muito além. Então, eu acredito que essa parte a gente pode melhorar ainda mais enquanto gestor e dar suporte para que o professor consiga desenvolver um trabalho ainda melhor em sala. Isso mesmo. Muitas vezes o diretor dá o tom, né, da sala de aula. O planejamento é do professor, mas o ambiente tem que estar 100%. Mas me diga uma coisa, Tassi. O CEMEI tem festa junina, às vezes faz algum evento, vende alguma coisa. Como que você pretende gerir os recursos? Tem recursos que vêm do governo, a gente esse só pode gastar assim, esse só pode gastar, a gente não pode fazer muita coisa. Mas os recursos que o CEMEI ou a escola adquirem através de festas, ele é um pouquinho mais, consegue administrar um pouquinho melhor. Como você pensa com isso? Veio o recurso, a gente fez a festa, como que você pensa administrar? Os pais vão ter como dar ideias, as professoras, a tua equipe, você já pensou sobre isso? Sim, já pensei e esse é o principal ponto-chave da nossa gestão. Porque observando, né, os gastos da nossa unidade, observou-se uma falha na prestação de contas, por exemplo. Nós não conseguimos saber, de fato, qual o valor da verba que chegou para a unidade, de que forma que ela foi gasta, né? E muitas vezes a equipe não participa, né, das decisões de como vai ser gasto esse recurso. Então, na nossa gestão, a gente vai priorizar a transparência e nas tomadas de decisões, a equipe vai participar ativamente na escolha do material que vai ser comprado, né? As famílias também terão acesso, né, periodicamente, não sei dizer ainda se mensalmente, se quinzenalmente, mas as famílias e a equipe terão acesso total, né, para saber o que de fato, que valor que a escola, que a unidade recebeu e de que forma ela está sendo gasta. Então, eu acredito que esse é o nosso principal objetivo enquanto gestão. Muito bem, é isso mesmo, tem que ter transparência e todo mundo tem que estar no ambiente, que todo mundo dá a sua opinião. Mas agora, Tassi, chegamos no momento que eu gosto muito, que é a gente fazer um bate-bola. Lá no podcast que eu faço sempre, eu falo uma palavra, a pessoa fala, mas aqui eu vou dar uma provocadinha maior. Vou deixar 1 minuto para você dizer eu vou dar a dica e você vai me falar em 1 minuto. Tassi, em 1 minuto, qual projeto você quer realmente? Esse eu vou começar já de imediato. Como eu disse no início, o nosso principal objetivo é que as nossas professoras tenham saúde mental.
Então, eu quero um ambiente leve para a nossa unidade, onde as pressões sejam amenizadas, onde os professores se sintam à vontade, se sintam leves para trabalhar, para ser criativos, que elas encontrem espaço para trabalhar, para procurar o melhor para as nossas crianças, em todas as áreas, tanto os profissionais, as professoras, as zeladoras, cozinheiros, estagiários, terão um ambiente leve para trabalhar. Essa parece simples, porém é algo que vai fazer total diferença. Muito bem. Em 1 minuto, como você pretende fortalecer família e SEMEI? Eu acho que o principal é uma participação, né, democrática, ativa das famílias, estar sempre próximo, fazendo com que os pais participem das decisões, né? E principalmente na transparência, porque eu acredito que quando a equipe gestora ela é transparente, mostrando o que a gestão está fazendo, isso tende a trazer as famílias mais para perto. Eu acredito que não tem nenhuma família que não queira participar se a gestão é transparente e participativa. Então, nós vamos procurar estratégias para trazer as famílias para dentro do SEMEI, para tomar decisões juntas, porque, afinal de contas, a família também, a criança precisa do envolvimento tanto da família quanto da unidade para se desenvolver integralmente. Muito bem. E para você, em 1 minuto, o que é uma gestão humanizada? Uma gestão humanizada é uma gestão observadora. Ela observa a equipe, ela vê os desafios que cada profissional enfrenta e corre atrás, dá suporte emocional, físico, dá recursos para que aquela equipe consiga desenvolver um bom trabalho, que ela seja ouvinte, que ela esteja pronta, sempre ativa, uma gestão de portas abertas, né, que qualquer momento o funcionário tenha acesso, que a gestão não seja algo que fica lá nas suas portas fechadas, sem ouvir o que a equipe tem a dizer e qual a necessidade da equipe. Muito bem. Em 1 minuto, como você pretende cuidar do bem-estar dos profissionais que estão com você? Eu posso dizer para toda a equipe do SEMEI Itamar que a nossa equipe gestora vai estar sempre pronta para ouvir, para estar dando subsídios, para que o profissional se sinta validado, valorizado, que seja uma forma democrática, as escolhas não sejam somente da equipe gestora, né, que o profissional possa se sentir pertencente, que se sinta parte de todo o processo, de toda a administração do SEMEI. Muito bem. Em 1 minuto, por que a Tassiane votaria na Tassiane? A Tassiane, votaria na Tassiane, porque eu sou humana, eu sou sem demagogia, né? Sou uma pessoa que tem erros e falhas, mas que estou sempre disposta a ouvir, a aprender, a pedir perdão quando preciso, a redirecionar um projeto se caso não der certo. Estou sempre disposta a ajudar no que for preciso, a qualquer pessoa da equipe. Muito bem. Encerramos esse bloco aí, mas eu quero que você mostre para as pessoas, porque ela veio, gente, preparada, ela veio lá com o papel dela, com as propostas, porque professor é organização. A gente não consegue sair de casa sem ser com uma caneta, sem ser com a agenda. Então, mostre para o pessoal aí que você trouxe sua organização, que você fez seu plano, porque as pessoas querem ver a Tassiane por dentro, quem é a Tassi, porque ver ela preparadíssima para a entrevista é uma coisa, ver ela no bastidor é uma outra coisa. Como diz a Sil, realmente o professor tem que planejar, né? Então, a partir daí que a gente pensou, né, planejou tudo com muito carinho, nas propostas que a gente vai estar executando enquanto equipe gestora, e tudo com muito planejamento, né? Não tem como você agir
sem colocar no papel, pensar, às vezes pedir opinião de pessoas de fora. Eu sou uma pessoa bem flexível, fácil. Se eu tenho uma ideia, eu sempre procuro perguntar para as pessoas que estão à minha volta o que elas acham. Eu sempre digo, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, a minha gestão ela vai ser embasada sempre na ética, na transparência e na responsabilidade que a gente tem que ter com toda a equipe da gestão escolar. Muito bem. Você sabe que uma candidatura ela tem desafios. E assumindo a direção, você vai encontrar desafios. Qual o principal desafio que você acha que hoje o CEMEI encontra? Eu acho que o principal desafio a nossa equipe ela é maravilhosa. Nós temos profissionais assim extremamente dedicados, né? Nós sabemos trabalhar em equipe, porém tem muitas coisas, ideias inovadoras que surgem, mas que muitas vezes as professoras não conseguem colocar em prática por causa de questões financeiras. Muitas vezes as professoras têm que tirar, às vezes, dinheiro do próprio bolso para comprar um material, um recurso, para poder desenvolver aquela atividade específica. Então, eu quero estar a par de toda a administração para manter as finanças sempre organizadas, para poder dar esse recurso para o professor colocar em prática. Porque nós temos uma equipe maravilhosa, uma seleção assim, olha, excelente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do CEMEI Itamar. Então, a minha gestão ela vai ser embasada sempre procurando manter organizadas as finanças, a transparência, poder contar com a equipe, mostrar onde está sendo gasto, os recursos que são enviados, né, pelo governo, as contribuições voluntárias, né? Eu quero sempre deixar as famílias a par e a equipe também a par de como está sendo usado esse recurso. Muito bem. Mas você vem da sala de aula, sua gestão será inovadora. Como inovar sem perder a continuidade e o que já funciona bem no CEMEI? Eu costumo sempre dizer que em time que está ganhando não se mexe. Então, aquilo que deu certo vai permanecer. A gente só vai aprimorar aquilo, né, nas questões na organização mesmo, né, para que evitem estresse, desavenças, porque às vezes uma comunicação falha faz com que às vezes gerem brigas, discussões entre os funcionários, por causa às vezes de uma comunicação que foi falha. Então, a gente tem muitos desafios, né, que eu já estou preparada psicologicamente para passar por esse processo, né, mas eu quero estar sempre pronta para resolver, sempre embasado numa comunicação muito ativa, sempre estar comunicando a equipe. Vai ter uma festa, por exemplo, né? Já vamos sentar com a equipe das cozinheiras, sempre mantê-las informadas qual é a ideia da gestão, pedir a opinião delas para ver o que elas acham, se vai dar certo. Então, a minha gestão vai ser embasada sempre na comunicação ativa, porque eu acredito que só a partir daí que as coisas vão melhorar. Muito bem. Aí, a Tassiane ganha a eleição. Tassi, daqui 4 anos, o que você está vendo? Eu vejo uma equipe motivada, eu vejo uma equipe que busca o conhecimento, que busca ideias inovadoras, que tem recursos, subsídios para colocar em prática essas ideias. Eu vejo uma equipe motivada a sair da caixa, pensar fora da caixa. E, consequentemente, eu vejo crianças sendo moldadas, né, através do amor, da dedicação, do respeito, da empatia. E eu vejo isso refletindo na nossa sociedade. Muito bem. Vamos falar do dia 24, Tassi. Quero que você fale para a sua comunidade aí que está te vendo como que vai acontecer o dia 24. Quem pode votar, que horário e relembrando que nesse dia não haverá aula.
Comunidade escolar do CEMEI Itamara, no dia 24 haverá eleição de diretor, conto com o apoio das famílias, poderão votar um familiar por criança, né, munido do seu RG, né, o atendimento do CEMEI vai das 7 da manhã às 7 da noite. Nesse dia não haverá aula e a sua participação é de suma importância para que a mudança possa acontecer. Então, comunidade escolar, conto com vocês no próximo dia 24 de outubro. Isso mesmo, dia 24 não haverá aula, será das 7 da manhã às 7 da noite. Você pode ir antes de trabalhar, você pode voltar e ir, mas não deixe de participar, porque a força está nas nossas mãos e é uma oportunidade única de você escolher, porque o CEMEI, a escola, é o coração do bairro. É onde pulsa mais, ali é onde nós vamos explodir e vamos fazer coisas muito maravilhosas no bairro. O bairro pode crescer muito, o bairro pode... né? Nós temos ali crianças que vão se tornar jovens, que poderão ser os nossos políticos, médicos, dentistas. Está nas nossas mãos, então está na sua mão também. Agora, Tassi, olha para a câmera, olha para o seu público, para os pais que estão aí, ou para quem vai votar, e peça o seu voto. Peça seu voto de confiança para o dia 24. Então, comunidade escolar, no dia 24, com o seu RG em mãos, você vai votar na chapa 2. Professora Tassiane e professora Ana Cláudia, que serão a equipe gestora. Na minha gestão, você poderá contar com uma equipe preparada, dedicada, que busca recursos, que corre atrás de parcerias para trazer melhorias para o nosso CEMEI. Melhorias essas que irão trazer muitos benefícios para as nossas crianças. Então, eu conto com o apoio de todos participando da eleição, indo votar no dia 24 de outubro. Conto com vocês no dia 24, chapa 2. Muito bem, dia 24 está aí. Eu quero te agradecer por vir, por falar de proposta, por falar aquilo que você sonha, porque é isso, é um professor que sai da sala de aula, ele vai das barreiras da sala de aula para a gestão, porque é assim que a gente faz acontecer. Muito obrigada pela confiança, gratidão por você estar aqui, e pessoal que conheceu, o dia 24 está aí, não esqueçam que ainda dá um tempinho. Se você não participou do Pode Sil, pode sim, ainda temos pouquíssimas vagas, mas temos vagas para você vir falar comigo, para a gente marcar a sua entrevista. Então vamos lá, Pode Sil vem, Pode Sil está aí, eu te espero. Você não esqueça dessa edição extra, tem muita candidata por aí, tem muito CEMEI, tem muita escola, e vamos lá, vem, curte e compartilha, vai vir para o Facebook e para o YouTube. Não esquece de curtir, compartilhar e mostrar quem deve assistir. E se você tem uma candidata lá, CEMEI de escola, puxa, ela não está ali, eu não vi ela, diga para ela entrar em contato, para a gente entrevistá-la, para você ver, porque é assim que as coisas crescem e eu quero você aqui. Então, bora comigo, vamos, edição extra do Pode Sil, pode sim, vem comigo, curta, compartilha e fala para o seu colega. Pode Sil com a professora Silmara. Seja bem-vindo ao Pode Sil, onde cada história é um encontro. Nos siga nas redes sociais.